Milagres ainda acontecem ou são apenas coincidências? Você já viveu algo tão inacreditável que só podia ser milagre? Já testemunhou uma resposta de oração que os médicos, os especialistas e até os mais céticos não conseguiram explicar? Pois hoje, no nosso especial de Dia das Mães, você vai ouvir uma história real, forte, emocionante, uma história de fé, de lágrimas e vitória. Uma mãe que desafiou diagnósticos, que confiou no invisível e que hoje segura nos seus braços duas promessas vivas de Deus. Se você já teve dúvida se milagres ainda acontecem, prepare o seu coração, porque depois desse episódio você vai ter certeza que Deus ainda age, ainda cura, ainda surpreende e que Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Este é o Papo Generoso, um espaço onde a fé encontra a realidade. E no nosso episódio especial de Dia das Mães, temos a honra de receber uma mulher de fé, superação e milagre. Ela é a esposa do pastor Luciano Sá, mãe do Israel e do Felipe. E junto com ele, lidera o Ministério Bem Jovem de nossa igreja, a AD Betel. Mas hoje, ela está aqui para compartilhar um testemunho que ultrapassa ministério, igreja ou maternidade. Um testemunho que grita: Deus ainda faz milagre. Bem-vinda, diaconisa Fernanda Sá. Que honra receber você neste episódio tão especial. Obrigada, meu pastor. A honra é minha poder compartilhar um pouco do que Deus fez na minha vida nesse momento do Papo Generoso. Amém, Fernanda. E, Fernanda, antes dos meninos, a sua jornada começou com um não é isso? Conta então pra gente como foi receber o primeiro diagnóstico de infertilidade. Eu ainda tinha 14 anos, meu pastor, quando eu recebi o primeiro não. Fora da presença de Deus ainda, eu não conhecia o nosso Deus. E eu tinha um problema de ovários policísticos já bem agravado. Então, comecei a tratar muito nova ainda e passei por vários médicos e muitos me disseram: você não vai poder gerar, você não vai poder ter filhos, pense em adotar, tenha outras possibilidades, foca na sua carreira, foca nos seus estudos. E o tempo todo eu ouvia o não, que não ia acontecer. Mas no momento que eu vim para a presença de Deus, as promessas de Deus começaram a acontecer. E ali a gente começou a acreditar no milagre. Que maravilha! E como foi emocionante receber a notícia de que você poderia gerar filhos? A gente só recebeu a notícia quando já estava no ventre, porque até o momento que foi confirmado através dos exames, a gente só tinha não, só ouvia que não. Então, a impossibilidade, na visão dos médicos, era a única realidade, que foi quebrada totalmente com o milagre que Deus fez. Que bênção! E você se lembra da sua oração no momento que você estava desesperada porque queria engravidar e não tinha possibilidade, a ciência dizia que não? Como é que você venceu esse processo? Eu lembro, pastor, que no dia 1º de dezembro de 2013, 1º de janeiro, perdão, de 2013, o nosso primeiro pastor, ele estava na nossa casa, a gente fez um almoço no início do ano, e depois de muitos nãos do médico, o nosso pastor foi tomado ali em profecia, e ele falou: esse ano você vai gerar. Que bênção! Admito que naquele primeiro momento, eu fiz como Sara, eu só ria, porque eu sabia da impossibilidade, eu tinha ouvido não até aquele momento. E quando ele falou isso, no primeiro momento eu ri, mas ele, sendo usado por Deus, falou: você vai engravidar, e para você ter certeza que é o seu Deus que fala com você, as palavras que o médico vai te dizer se você não parar de tomar o seu remédio, a sua enfermidade vai se agravar. Em meados de março daquele mesmo ano, a gente foi no médico que eu nunca tinha ido, foi a primeira vez, a primeira consulta. Ele avaliou todos os meus exames, me falou tudo que os médicos tinham falado anteriormente. E quando ele falou para mim as mesmas palavras que Deus falou através da boca do meu pastor na época, eu falei: não, eu sinto o cheiro de milagre. Aí eu comecei a orar em prol do milagre: Senhor, agora eu acredito, agora eu espero. E a partir dali foi o agir de Deus em cada momento. Meu Deus, é tão lindo porque a profundidade da dor, da espera,
só a pessoa sabe, né? Só mesmo você. E possivelmente a gente está conversando com essa pessoa aí que está também vivendo esse time do silêncio de Deus. Por que Deus não me responde? E tem uma hora que o silêncio de Deus é uma prova de que Ele está agindo e trabalhando. Porque Ele trabalha no sentimento, na frustração, que possivelmente foi o seu caso, de se sentir impossibilitada. E agora, Deus começou a agir e é interessante que o começo de Deus é o início da sua gestação. É É a verdade. palavra do médico, você está em condições. E isso é um milagre. Então, você superou todos os diagnósticos, superou todas as dificuldades. E agora você recebe esse milagre. E como é que você diria para alguém sobre essa realidade que você viveu, alguém que está passando pelo mesmo processo? Olha, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente tende a buscar. E se a gente consegue no momento que a gente quer, a gente acredita que foram as nossas mãos que fez, é a nossa capacidade, foram nós que conquistamos. Mas quando demora, essa espera faz a gente entender que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da forma que a gente quer, mas é no tempo de Deus. E quando Deus faz, ele faz completo. Ele cuida do início ao fim e ele faz o milagre verdadeiramente acontecer. Agora, nesse período que você engravidou, você teve medo de perder o bebê? Olha, era tão. Parecia que a gente vivia um sonho naquele momento. Então, eu não tinha o medo de perder o meu primeiro filho. Eu tinha a expectativa de como ia acontecer. Então, cada dia que passava, a expectativa aumentava de poder segurar o milagre nos braços. E houve alguma complicação na sua Sim, gestação? na Ou- gestação em si não, mas quando o Israel, meu primeiro filho, nasceu, ele nasceu com um quadro de suspeita de infecção no sangue. E Sim. não se confirmou a infecção, mas ele precisou ficar internado, foi para o CTI, ficou cerca de 12 dias internado. Eu lembro que foi muito difícil porque eu tive alta e ele ficou. Hum. Então, eu morava numa casa que tinha um corredor imenso. Eu entrei naquele corredor sem meus filhos no braço, sem meu filho nos braços. Então, essa foi a pior experiência para mim daquela gestação. Porque eu fiquei pensando, eu esperei tanto e agora eu chego em casa sem ele. É. Mas 12 dias depois ele saiu de lá Ou seja, o que Deus fez, Deus faz e Deus fará. e continua Então, fazendo. como é que os médicos reagiram a essa sua realidade? Foi um milagre, né? Você viveu um milagre e isso é uma prova contundente que Deus ainda age, né? Deus está agindo e Deus quer agir em você que está passando por um processo semelhante. Então, como é que, como é que os médicos reagiram? Se eles mesmos disseram que não havia essa possibilidade, agora você estava grávida, qual foi a reação? Olha, a vontade que a gente tinha era de voltar no mesmo médico e falar, olha, tá aqui o meu não. Mas aquele médico sumiu e até hoje a gente não sabe mais onde ele atende, o que que ele faz, então a gente só tem a experiência mesmo, sabe? Mas quando a gente vai lá atrás e olha essa história, a gente pensa, ele estava ali só para cumprir as palavras que Deus determinou. É, Porque da boca dele saiu a palavra que Deus falou: sou eu, é o meu milagre. é uma bênção isso. E a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, que Abraão, ele esperava, mas cria. Ele esperava e cria. Ou seja, eu vejo muito da sua vida, da sua história, comparado a Israel. Uma fé que não faz sentido para o mundo. O mundo não acredita que Deus faz milagre, né? E isso a gente está vendo. Você é uma testemunha real do milagre que Deus fez. Então, como é que você realça esse milagre para aquelas mulheres que hoje dizem: o médico disse que eu não consigo mais ter filho? Você teria uma palavra para essas pessoas? Olha, eu divido a minha vida em relação a esse milagre em duas etapas. A Fernanda antes da presença de Deus e a Fernanda depois. Porque o Hum, meu primeiro não foi antes da presença de Deus. E naquele momento eu me conformava. Porque a minha realidade é o que saía da boca do médico. Eu não tinha em que basear a minha fé, em que estruturar a minha fé. E depois da minha conversão, eu tinha um Deus que podia fazer aquilo que eu era incapaz de fazer. Então a minha fé morava ali, no impossível que só Deus podia fazer na minha vida. E vamos contar então um pouquinho do Filipe. Depois do Israel,
veio o Felipe, né? Depois de 10 anos, não foi isso? Depois de 10 anos. Então, veio o segundo milagre. Então, como é que foi a gestação do Felipe? O Felipe a gente já estava tentando. A gente já sabia que Deus tinha feito o primeiro milagre, então a gente queria o segundo. Só que depois de uma cirurgia, eu fiz a cirurgia bariátrica, tinha todo o cuidado que a gente tinha que tomar para esperar um pouco, né, para engravidar. Mas a gente ficou tentando ali por 2 anos e não acontecia. E eu lembro que eu fui no médico, o médico que me acompanhou até o início da gestação, e esse médico, ele viu que eu estava com quadro de adenomiose, viu que eu estava já com mioma, estava com mais dificuldade do que na primeira vez. E eu sentia muitas dores, muitas dores. E eu perguntei para ele, o que que eu posso fazer para essas dores pararem? Né? Porque naquele momento eu nem estava focando no filho, eu estava focando parar a minha dor. E ele falou para mim, olha, para a dor diminuir, você vai ter que tomar um remédio, que era o estrogênio. Então, com esse remédio, você não vai engravidar. Se havia alguma possibilidade, vai deixar de acontecer. Para a dor passar de vez, você vai ter que tirar seu útero fora. Então, de nenhuma forma eu poderia alcançar aquilo que eu queria, que era o meu segundo filho. Quando eu passei por essa dificuldade, eu saí dali destruída, porque eu queria ter um filho, mas eu também não queria continuar sentindo dor. E naquele dia eu lembro que era dia de Quinta da Resposta aqui na igreja, eu saí de lá, nossa, muito triste. Cheguei em casa, eu não queria nem vir para a igreja aquele dia, porque a nossa alma fica abatida, né? Sim. Mas meu marido foi lá, me encorajou, vamos, me ajudou, nos arrumamos e chegamos aqui. Eu lembro que a gente entrando na porta da igreja, foi liberada uma palavra no altar. E naquele dia eu falei para meu marido de novo, eu já sinto o cheiro de milagre. O Que segundo benção. milagre tá vindo aí. Então você pôde afirmar com essa atitude que não foi sorte, Foi Deus. foi Deus. O milagre que Deus fez. Agora é interessante que você teve um milagre na sua primeira gestação e na segunda gestação. Eu acho que Deus está passando uma mensagem para alguém, para você. Deus fez, Deus faz. E quando Né? ele faz, pastor, Sim. ele cuida do início ao fim. Lembra que eu falei que no início, no primeiro filho, eu não tinha nenhum medo? Eu tinha Uhum. expectativa? No segundo filho, eu já tinha um medo. Porque quando eu soube da adenomiose, o médico me explicou que a minha impossibilidade de gerar estava no fato de que a adenomiose aumenta a possibilidade de ter um aborto espontâneo. Porque o embrião ele não consegue fixar, né? Uma irritação no colo do útero que não consegue fixar. Então, por isso que a gente ficava o tempo todo com medo de perder. Até passar os 3, 4 meses iniciais, o aborto espontâneo era uma realidade possível. Mas Deus foi cuidando em tudo. E quando passou esse período do risco inicial, né, que a gente viu que o feto foi lá, se desenvolveu, já estava seguindo com toda a gestação tranquila, veio o segundo medo, que era o primeiro que ficou internado no CTI. Agora eu tinha medo de acontecer outra vez e de até ter alguma complicação maior. Mas Deus ele foi perfeito e dessa vez ele não ficou no CTI. Eu saí de lá com meu filho no braço. Que maravilha. Então Deus deu a assinatura dele, dizendo assim: olha, este é o seu milagre, Fernando. E nós Sim. nos alegramos com você. E essa mensagem, o seu testemunho, Fernando, é uma mensagem para essa pessoa que está pensando que não é possível mais, não é? Porque Deus faz milagre. E o Deus que nós servimos tem esse poder. E você citou um ponto muito importante. Na hora em que a dúvida vem, a gente tem que insistir com Deus e vir para a casa do Senhor. Você ficou preocupado e não queria nem vir à igreja, mas alguém do seu lado, que você diz que é o seu esposo, né? Que na Sim. verdade foi o Espírito Santo através dele, que te impulsionou a chegar aqui na quinta da resposta. E a resposta que você precisava veio. Ou seja, Deus fez uma obra completa. E hoje você é a mãe de 2 filhos, quando não tinha possibilidade de ter um. Isso Exatamente. demonstra O que amor o de milagre, Deus. o grande amor de Deus, ou seja, Deus ainda faz milagres. E é preciso crer, porque a ciência, por mais evoluída que ela esteja, ela não tem a capacidade de fazer milagre. Por vezes, há uma sentença, é como se fosse uma sentença racional, pela lógica, pela medicina, mas Deus não olha para a lógica, para os limites da medicina. Deus é um Deus de milagre e Ele ainda opera milagre. Então, eu fico feliz, Fernanda, que você está falando para uma pessoa, para alguém que está ouvindo, quiçá pessoas que estão vivendo um problema semelhante ao seu. Eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo e hoje eu posso dizer que você é a mãe de 2 milagres. Talvez você aí esteja pensando, eu preciso desse milagre. E como é que acontece esse milagre?
Só Deus faz. Mas Deus precisa que alguém chegue para Ele, creia que Ele existe e que Ele é doador e que Ele pode fazer o milagre. Porque é crendo em Deus que o milagre acontece. E quando é que acontece? No tempo dele. Entre um filho e outro, foram quantos anos, Fernanda? 10 anos. 10 anos. Aquilo que parecia impossível, Deus fez. E essa sua experiência também nos revela uma fé com propósito. Ou seja, o seu propósito era ter um filho. E você usou a sua fé. Aí moldaram a sua fé, e você fez isso, você e o seu esposo, ao propósito que você tinha de ter um segundo filho. E você sente chamada de Deus para compartilhar essa história? Com certeza, né, pastor? Se eu tivesse que deixar um recado para alguém nesse papo generoso, eu diria que a gente só precisa fazer a nossa parte. O que é para os médicos fazerem, eles fazem. Vai no médico, se cuida, vê o que você pode fazer naturalmente, porque a sua natureza precisa ser cuidada. Agora, depois que você fez tudo o que você podia fazer, se você ainda não alcançou, é só confiar em Deus. Aí já entra no sobrenatural, já entra no invisível, já é a fé inabalável que Deus coloca no nosso coração. E com fé a gente consegue alcançar, porque Deus se Isso. agrada de um coração cheio de fé. Fernanda, essa sua palavra, ela está sendo direcionada para alguém que já perdeu até a esperança, né? Verdade. E se tem alguém, o que você diria para essa pessoa que perdeu a esperança? O Deus que fez estéril mãe de filhos na Bíblia, fez na minha vida e pode fazer na sua também. E a Bíblia ratifica isso. O Salmo de número 113, versículo 9. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Você pode receber este milagre na sua vida. Um milagre que só Deus faz. Que alegria! E Deus fez isso com Fernanda, pode fazer com você. Basta você crer. E nós estamos já concluindo esse papo generoso, que está sendo muito bom. E eu queria passar essa mensagem no Dia das Mães, né? Você ouviu uma história que não é apenas sobre a medicina ou sobre maternidade, é sobre fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. A diaconisa Fernanda ouviu 2 diagnósticos de infertilidade, viu laudos, enfrentou doença, mas também viu 2 corações baterem dentro dela e agora fora dela. Se você está esperando um milagre, não pare. Se você já cansou de orar, recomece, volte hoje, porque enquanto houver fé, Deus está pronto para agir. Fernanda, muito obrigado por compartilhar sua alma conosco. Seus filhos cresçam como testemunho vivo de que o céu ainda interfere na terra. E a você que nos acompanha, compartilhe esse episódio com alguém que precisa ter a fé renovada. O Papo Generoso volta na próxima semana. E até lá, Deus te abençoe. E Deus abençoe você, mãe. Um abraço no seu coração. Este livro vai remeter você a compreender o que fazer enquanto o milagre não vem. O que fazer enquanto o milagre não vem? Enquanto o milagre não vinha para os discípulos que estavam no mar da Galileia diante de uma grande tempestade, eles remavam e eles remavam. Então você quer saber os segredos? Este livro vai te remeter a compreender os segredos de enfrentar as tempestades, vencer as tempestades, superar as tempestades
enquanto o milagre não vem. Você pode estar na ADBetel, nos procurar às terças, quintas, domingo de manhã e domingo à noite. Na nossa livraria você vai ter a possibilidade de adquirir este livro enquanto o milagre não vem. O que fazer? Deus te abençoe.